artista visual, ativista ambiental, empreendedora e professora de arte. Ela colore as ruas de Manaus com seu trabalho de grafite desde 2014, com uma obra carregada de significados e conscientização social. Sua arte tem entrado cada vez mais no cotidiano dos manauaras por meio de seus painéis gigantes, que dão vida aos prédios cinzas da capital amazonense. Para falar um pouco da sua trajetória, hoje o TH entrevista a Débora Herê. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para trocar essa ideia. Então a gente pode iniciar com o seu nome artístico? Por que Débora Herê? Bom, quando eu comecei a assinar Herê, eu não sabia o significado da palavra Herê ainda. Foi por causa da pichação. Então eu comecei no mundo da arte através da pichação e... isso me abriu portas de certa forma, assim, mas mais dentro de mim mesma e do movimento que eu gerei por conta disso, né, do que... Porque a pichação, né, é um crime, né, é uma coisa ilegal. Então, mas de certa forma acabou me despertando as artes, né? Não, na verdade até há controvérsias, né? Tem gente que fala que é arte, tem gente que fala que não é. Pois é. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Por exemplo, por que a pichação ela acaba sendo marginalizada e o grafite não? Eu acho que o ato de pichar pode ser considerado uma arte, entende? Porque é como se fosse uma performance, né? Agora o resultado estético também é bem interessante, mas talvez as pessoas coloquem como valores, assim, tipo, como se o grafite valesse mais do que a pichação. E costumam comparar muito, né? Mas se você for ver bem, os dois têm a mesma natureza, né? Que é a atitude de ir pra rua e se expressar. Então, inicialmente, em outros países não existe essa distinção entre pichação e grafite, né? Isso existe aqui no Brasil, mas inicialmente era a mesma coisa e para mim foi também a mesma coisa, né? Acontece também, varia também muito de acordo com o que a pessoa que vai se expressar, o que ela tem na mão, o quanto ela conhece de arte, enfim, são várias coisas, né? E tem a parte estética também, né? Que dizem que o grafite acabaria sendo aos olhos das pessoas mais bonito, mas a arte não necessariamente precisa estar dentro desses padrões que a gente considera bonito, né? Do que a gente considera bonito. Perfeito. A arte não precisa ser bonita, a arte ela precisa mexer com a gente, né? E a pichação incomoda, e incomodando ela atinge o objetivo dela. Sim. Então, se a pichação fosse legalizada, ela perderia a função dela, que é justamente causar esse incômodo. E por que existe esse incômodo? Justamente porque existe muita injustiça na cidade. Então a pichação vem denunciar isso, né? As injustiças, toda a desigualdade social, todos os problemas ambientais e tudo mais. Então, como diz uma das pichadoras daqui da cidade, a Zete, se a cidade fosse perfeita, não existiria pichação. Mas como não existe essa perfeição, a pichação tá aí para denunciar isso também. Bacana. E sobre as suas referências artísticas, você também tem um viés político ali dentro, né, das suas manifestações, uma vez que você se baseia bastante na força feminina, na natureza. Então você poderia explicar um pouco melhor sobre isso? Isso acompanha você desde os seus primórdios, dos seus caminhos artísticos? Como é que funciona? Então, eu comecei também pichando, comecei no mundo da arte, querendo transmitir uma mensagem, né? Mensagens diversas sobre a desigualdade, sobre o machismo, sobre os padrões de beleza, sobre várias questões que me perturbavam, digamos assim, de certa forma, né? Porque a gente vê tanta injustiça acontecendo e a gente fica pensando o que eu posso fazer sobre isso. Muitas vezes a gente se sente de mãos atadas, né? Por exemplo, toda essa situação climática que a gente está vivendo aqui em Manaus. O que eu, Débora, posso fazer, né? Tipo, sobre isso? Às vezes a gente se sente tão pequeno. Então, às vezes, se expressar é a única coisa que a gente pode fazer. Conversar, fazer uma arte, uma coisa sobre isso, para tentar, de alguma forma, se comunicar sobre isso. E sentir que não é só você que está percebendo isso, não é só você que está incomodado e sofrendo com essas questões, né? Então, eu fui para o mundo do grafite, da pichação, muito nessa busca de comunicar mensagens, de poder ter essa troca com a sociedade. E deu muito certo, porque realmente, de fato, eu percebi que toda vez que eu faço um grafite sobre um assunto, por ele estar exposto da forma que ele está, né,
as pessoas que se identificam, elas se aproximam, e justamente também as pessoas que não se identificam se afastam, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é um poder que a arte tem, e é muito legal, assim, né? Eu sou professora também, eu falo sobre isso com meus alunos. O poder de se expressar tá justamente nisso, porque as pessoas que concordam vão se aproximar, e as pessoas que não concordam, sabe? Sempre vai ter esse movimento, assim, de pessoas. Então isso é muito interessante, né? Com certeza. Você comentou sobre a questão climática. Você acha, enquanto, né, artista aqui dentro da Amazônia, você acha que é impossível desassociar a questão ambiental, da militância mesmo ambiental, dessa manifestação artística enquanto artista? Olha, eu acho que aqui na Amazônia, né, o que a gente mais tem gritado mesmo é a situação climática. Até pela Amazônia ser uma das poucas florestas realmente preservadas do país, do mundo, né? Então, a gente tem essa urgência em proteger a floresta, mas ao mesmo tempo, como eu falei, a gente é tão pequenininho, né? Como que a gente vai segurar as pessoas de irem lá e queimarem, né? A terra que teoricamente é deles às vezes, enfim, então é muito difícil realmente a gente estar aqui na Amazônia e não falar sobre isso, né? Mas existem outros problemas também, né? Fora os climáticos. Por exemplo, eu já trabalhei muito a questão do feminismo, das questões da mulher, na verdade. De gênero, né? Isso, questões de gênero, padrões de beleza, questões mais sociais nos meus trabalhos, né? Então é possível, tem vários outros trabalhos na cidade que vão abordar outros temas, né? Para os artistas que vão falar, por exemplo, de negritude, como é a negritude na Amazônia, ou então uma mãe que vai falar sobre como é ser mãe. Faz Então, parte da diversidade artística, né? E aí existem outras questões, sim, mas eu acho que hoje em dia, realmente, até olhar pelos grafites que a gente vê na cidade, o grafite sempre vai falar muito sobre o que aquela sociedade está passando, né? E se você olhar, os grafiteiros estão super falando sobre isso, sobre a questão climática. Como eu falei, é algo que afeta todo mundo, né? Quem é mãe, quem é indígena, Principalmente. Enfim, então realmente é uma coisa que atravessa muita gente. E você tem aí uma arte sua exposta num prédio altíssimo no Centro Histórico de Manaus. Como foi esse processo artístico para você? Do que se trata essa obra? Você poderia falar mais sobre? Sim. Essa obra da Empena, que está lá no centro de Manaus, no Palácio do Comércio, o nome dela é Criadora de Si. Né? Então é uma enorme figura feminina que tem várias interpretações ali possíveis, né? Assim, eu, como criadora da obra, eu procurei representar o encontro das águas, então tem a questão do cabelo dela, que é metade claro, metade escuro, e tem a poesia, né, que traz também, que é não ter a saudade encharcada nos olhos. Essa poesia, esse verso é da Aline Bey. Na verdade, esse projeto, essa empena, ela foi pintada através de um projeto chamado Contemporâneas Vivara, que é um projeto que é realizado através da Lei Rouanet, que é um projeto nacional, realizado pela Tete a Tete Rede. Então, esse projeto aconteceu em 5 capitais brasileiras, né? Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e Manaus. Muito bom que Manaus foi. Né? Muito legal que Manaus esteja, então, inserido, né, nesse projeto, que nós, artistas de Manaus, sempre buscamos essa visibilidade nacional, estar inserido, né, nesse circuito de arte e tudo mais, ainda mais uma empena que é uma tendência mundial, é uma coisa contemporânea, enfim, super bacana, urbana. E aí esse projeto é um projeto com mulheres. Então eles convidaram 10 artistas mulheres do Brasil, 2 de cada capital, para fazer, e cada prédio tinha um verso da mesma poesia que no final se encontra, assim, tipo, então existe essa poesia que ela passa por todos os murais e que ela tem um sentido, digamos assim, né? Então esse trabalho pode ser conhecido assim por completo através do Instagram Contemporâneas Vivara e também pelo site da Vivara, né, que é a patrocinadora. E aí, então, eu me inspirei nesse verso e me inspirei também no Sol e na Lua, então me inspirei mais na Lua especificamente. E aí
essa poesia não ter a saudade encharcada nos olhos. Eu procurei falar sobre talvez uma saudade que ela vem mais como uma gratidão, sabe? Procurei trazer uma coisa da efemeridade, assim, como as coisas são efêmeras e tá tudo bem, tudo é passageiro e tá tudo bem, sabe? Então, a beleza de uma flor, uma borboleta ou até a nossa vida mesmo, tudo isso é passageiro nesse planeta, né? Tudo passa e aí... Não deixa de ser importante. E aí a figura da mulher, ela tá de olhos fechados, mas ela sorri. Então, para mim, é como se ela estivesse olhando para si, olhando para as coisas que aconteceram com uma gratidão, entendeu? Quase, talvez, posição também de oração, assim, né? De olhos fechados. E esse trabalho também traz uma questão da espiritualidade também. Então, isso é uma coisa também mais recente nos meus trabalhos, né? Como eu falei, eu sempre procurava transmitir mensagens e tudo mais, sempre fiz isso. Mas mais recentemente tenho trazido muito questões da espiritualidade, né? Eu me tornei uma pessoa religiosa também. E aí eu faço parte do Santo Daime. Então, na minha religião é muito sobre a natureza, né? Sim. Então a gente fala muito nos nossos trabalhos sobre o sol, a lua e as estrelas, sobre a floresta, né? Porque o Santo Daime é uma religião da floresta, né? É uma religião que nasceu na Amazônia. Então é sobre isso. Então essa criadora de si, ela traz muitos significados, ainda muito mais do que eu falei aqui. E traz principalmente, né, a força do sagrado feminino, na minha opinião, né? Eu procurei fazer algo bem feminino mesmo. Que é algo que você gosta de exaltar em grande parte dos seus trabalhos. Né? Sim, a energia feminina, né? Que é uma energia que tem toda a coisa do cuidado, do acolhimento. Então eu acredito muito nessa força feminina, da beleza, do encantamento. Sim. Então para mim as sereias, que eu tanto faço, né, que a gente ainda nem falou um pouco muito sobre isso, mas pode falar, as sereias são sua marca. Essa obra também, ela é uma enorme sereia, né? Sim. E eu sempre trabalho muito com sereias, e para mim a sereia é isso, essa força feminina, selvagem, poderosa e harmoniosa também, né, das águas. Sim. Então a gente aqui na Amazônia, as águas super presente na nossa vida, em tudo que a gente faz, né, os rios. Tanto é que a nossa crise agora também é por causa disso, né? Sim. Então a importância das águas, né? Então eu procuro trazer também essa força feminina. Porque eu acho que o mundo precisa, sabe? A gente vive um mundo muito patriarcal, né? E em que os homens ocupam as posições de liderança na maioria das vezes. Estão sempre no centro dos afetos, das políticas, né? E eu acho que as coisas precisam ser pensadas talvez de uma forma mais feminina, sim, sabe? Justamente com uma visão ecofeminista, né? E justamente sobre esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso entorno, com as outras pessoas. Uma visão talvez menos individualista, exatamente. Sim. Menos, porque o capitalismo ele é muito assim, a competição. Sim. E uma liberdade econômica que faz a pessoa poder fazer o que ela quiser, sim, de certa forma. Queimar a floresta porque o terreno é dela. Mas e aí, né? Tipo, é uma visão muito prazo, pequena, né? E não te deu medo pintar esse prédiozão? Eu fico me perguntando, assim, que eu tenho um pouco de medo de altura. E aí eu fico imaginando você tendo que pintar desde ali do início até lá em cima. Como é que foi? Eu sempre tive muito medo de altura também. E aí eu tinha esse sonho de pintar um prédio já há muitos anos. E eu sempre me perguntava como ia ser quando chegasse a hora. Porque eu sabia que ia ter que ser num balancinho. Ou numa cadeirinha, que é pior, ainda bem que foi no balancinho. Meu Deus. A cadeirinha, você fica só na cadeirinha lá pendurado. Dizem que é super desconfortável. Agora o balancinho é tipo uma plataformazinha que fica pendurada por cordas, né? Então eu tive que enfrentar o medo, porque eu queria muito fazer isso. Sim. Era o meu sonho. Lancei no meu Instagram um vídeo que fala um pouco sobre isso. Um vídeo arte que se chama Canto pra Ere Subir. Prepara o terreno. Antes de lançar a voz no vento. As sementes na terra. Incorporar o que dança corpo adentro.
canto pra ele subir. Plantando bananeira. A menina alcança o vento. E aí é uma a narrativa é uma poesia da minha irmã, que ela escreveu, uma poesia que ela escreveu pra mim em 2016. Em 2016 eu sofri um acidente, uma experiência de quase morte. Nossa. E ela fez essa poesia numa vibe assim, mandar uma chefe pra Débora, que ela mora lá em São Paulo, né? Sim. Então ela fez essa poesia. E aí, anos depois, essa poesia fez mais sentido do que nunca, né? E aí, porque assim, pra enfrentar esse medo, todos os dias, quando eu ia subir, eu ligava uma música nos pontos de Iemanjá. Eu chamei essa força da sereia mesmo, de Iemanjá, pra me ajudar lá, e também alguns hinos do Santo Daime. Então eu ficava cantando pra espantar o medo, entendeu? Pra se fortalecer. E pra me fortalecer, e até coloquei lá no Instagram, quem canta seus males espanta. Sim. Eu acredito muito nessa frase, é um ditado, eu já falava isso há muito tempo pros meus alunos, né? Porque realmente já passei por vários momentos difíceis na minha vida que cantar foi um grande alívio, sabe? Eu não sou cantora nem nada, mas acredito que tem uma força no canto, sim. E aí cantar me ajudou muito. Aí eu fiz essa videoarte aí. Também quem quiser assistir, tá lá no meu Instagram, @Débora com H, _ere. Legal. E sobre os feedbacks da sua arte, assim, como é que é ter a sua arte atribuída ao cotidiano das pessoas? As pessoas que passam por ali podem contemplar essa imagem que tem muita força, como você mesmo disse. Cara, é uma satisfação muito grande poder ter a minha arte assim, estampada num lugar tão grande. Tanta gente me conhecendo agora, né? E aí também é muito legal, muita gente faz stories, muita gente faz foto lá e me manda. Eu adoro conhecer a reação das pessoas, saber que elas ficaram admiradas. É muito legal, assim, muito bom. O feedback tem sido muito positivo. Legal. E você é professora de artes, né, como você mencionou, e você é professora da rede pública, no caso de ensino. Da rede pública. E como é que é introduzir a arte para essa moçada aí? Eles gostam? Como é que funciona esse processo educacional? Então, a escola pública é sempre um espaço, assim, muito sucateado, né? Porque a gente não tem muitos recursos. O meu recurso lá na escola é a lousa, um pincel, um apagador e um data show. Eu consigo passar alguns vídeos. Mas, assim, a gente tem pouco recurso, né? Mas, mesmo assim, eu tento transmitir principalmente ideias, trabalho com celular, trabalho um pouco com tinta também. Então eu levo o que eu posso para eles, um dia de cada vez, né? Não é fácil a realidade dentro da escola, por causa disso também que eu tô falando, né? Porque a gente vai ensinar arte só tendo uma lousa, né? Uns recursos tão básicos, mas aí eu consigo sim, eu sinto que eu consigo despertar uma sensibilidade em vários deles, assim, mas também não são todos que se interessam, mas no geral eles gostam sim da aula de artes, né, porque também a aula de artes é sempre um momento de trabalhar uma outra coisa, né, porque as outras aulas são mais, assim, mentais, a aula de artes é mais a sensibilidade. Um momento lúdico. Sim, um momento mais leve eu vejo, assim, dessa forma. Então é muito bacana, assim, ter esse contato. E aí, esse ano também a gente fez um projeto de grafite lá na minha escola. Legal. Na verdade, é um projeto do Raiz Campos, outro grafiteiro. E aí se chama Arte Urbana na Escola. E esse projeto ficou lá 15 dias, a gente levou oficinas de grafite, os alunos grafitaram a quadra. Aí foram, sei lá, uns 10 artistas lá na escola do grafite, pintaram a escola. A gente pintou o chão do pátio de um jeito bem lúdico, de um lado o sol, outro a lua, tudo bem, bem lindo assim. Então é isso, eu faço o que eu posso, dentro da realidade que eu tenho, e é batalha, não é fácil. Eu ia perguntar sobre o que você aprendeu assim, no decorrer desse processo, porque professor ensina, mas também aprende, né? Eu acho que uma premissa de ser professor é você estar aberto a aprender. Eu aprendo muito com os meus alunos todos os dias, assim, é sempre uma troca. E agora esse ano também eu me tornei supervisora do PIBID da UFAM. Olha. E aí então eu tenho 8 estagiários de artes da UFAM lá comigo na escola também, aprendendo a ser professor.
Então, Eles são de artes visuais? São. Aí eu me sinto que eu sou, tipo, agora eu virei quase uma professora de professores, né? Porque eu tenho ensinado eles a ser professor. Então tem sido muito legal também essa experiência, eu aprendo muito com eles. Essa troca com a universidade tem sido muito produtiva, ter com quem discutir sobre os problemas da escola, sobre as dificuldades. Então, é realmente muito aprendizado. Eu imagino. E você também falou um pouco sobre esse projeto que você integrou, que é a questão da Vivara, a Vivara que patrocinou, né? Você mencionou, que contemplou as capitais. E eu queria te perguntar se você sente que tem uma maior abertura hoje nesse mercado artístico para mulheres, mas não que se restringe a gênero, por exemplo, mas mulheres negras, mulheres indígenas também. Você sente que elas vêm ocupando mais esses espaços? Essa pergunta é delicada, sabia? Porque assim, eu vejo que nós mulheres, a gente costuma abrir espaço para outras mulheres. Agora, os homens é mais difícil. E eu não vejo muito uma evolução, sabia? É difícil isso, bem difícil, mas eu vejo que é realmente... o negócio é nós mulheres, a gente tá de olho, a gente se identifica umas com as outras, a gente se interessa. Agora é mais difícil que os homens se interessem realmente pelo nosso trabalho. E isso me lembrou até uma coisa que não é do grafite especificamente, ou da arte, mas a Jojoca lá, que é atleta, né? E aí ela estava falando que eu vi um vídeo dela falando que ela fez a lista de atletas que melhor ganham no mundo, né, do futebol, eu acho, talvez, em 2023. E ela falou que ela já tinha feito essa lista anteriormente, em 2022. E a diferença de uma para outra é que em 2022 tinha 2 mulheres entre as 10 pessoas da lista, e esse ano só tinha uma. Ou seja, a gente pode ser que a nossa imagem, né, parece assim, imageticamente, que as mulheres estão também no hype lá, né? Mas e a valorização, entendeu? Do trabalho. Isso. Do direito. Isso. Então a gente não tem sido assim muito bem valorizada financeiramente, sabe? E ocorre também essa disparidade salarial entre homens artistas e mulheres artistas também? Com certeza. Os homens são mais valorizados ainda. E aí a gente também vê outras histórias aqui no grafite recentemente, também várias outras histórias, né? Teve lá em São Paulo recentemente uma exposição que era como uma retrospectiva do grafite, da história do grafite. E assim, pouquíssimas mulheres, assim, de uma forma também sem destaque, entendeu? Na exposição. Aí aqui em Manaus também, a gente também tem esse tipo de problema. Então ainda está bem difícil. Eu vejo que o problema das mulheres é um problema estrutural muito forte, assim. Então é bem difícil de vencer, assim. Mas a gente está na batalha, né? As mulheres abrem portas para outras, né? Sim. Então como é que é para você servir de inspiração para outras meninas, para jovens, futuras artistas? Cara, isso além de ser uma responsabilidade, mas também assim, eu me sinto muito feliz, porque o maior prédio dessa cidade foi uma mulher que pintou, entendeu? Lá os meus assistentes eram homens, mas assim, tinha homens trabalhando, mas as mulheres estavam no topo, entendeu? Não só por mim, mas porque também a curadora do projeto era uma mulher, as pessoas que idealizaram o projeto eram mulheres. Então não é que a gente quer um mundo sem homens, um projeto trabalhar sem homens, né? Mas a gente precisa de apoio, protagonismo, né? Então foi muito importante para mim que ter uma figura feminina e ter sido uma mulher que fez também. Acho muito importante para ser realmente, de fato, uma referência, né, para as outras mulheres, porque quando você vê que uma mulher já fez, dá uma sensação assim, nossa, então talvez eu também possa fazer. Sim. Eu já me senti assim quando eu via alguma mulher fazer alguma coisa e eu falava, nossa, eu nunca tinha imaginado que eu poderia fazer, mas aí quando eu vejo uma mulher fazendo, me dá uma sensação de que é possível, abre sabe? Caminhos. Legal. E é o prédio mais alto, então, que já foi pintado aqui em Manaus? Olha, eu acho que é o maior da região norte. Nossa, quantos andares tem? Tem 20 andares. Meu Deus, eu só fico imaginando. A pintura tem 80 metros e o prédio tem 100. Nossa. É muito alto, 80 metros de pintura, né? E 17 de largura. Então é tipo 1.360 metros quadrados. Demorou quanto tempo pra você pintar? Demorou 17 dias. 17 dias. E nossa, foi rápido, viu? Assim, é porque também uma pintura
meio simples, né? Mas também no final a gente já não tava mais aguentando, porque era agosto e já tava muito calor. Na última semana de pintura já tava fumaça. E vocês precisavam pintar sempre de dia? Por questão de dia, visibilidade, né? E também por causa do funcionamento do prédio, horário comercial e tudo mais. E desde ali, você pintou outros prédios por aí, ou... Não pintei outros prédios, já surgiram algumas pessoas me procurando, eu estou disponível, gente, se quiserem que eu pinte um prédio, eu estou aí. E muros também, então é isso, né? Na verdade, assim... Eu não me sinto assim muito ambiciosa nesse sentido de vou pintar vários prédios, mas estou disponível e eu amo. E falando na sua disponibilidade, a gente está chegando no final do ano já, o que a gente pode esperar da Débora Herê para ano que vem? Para ano que vem? O que você sonha, assim, que projetos você tem em mente? Olha, eu ainda estou bem elaborando, assim, né? Eu acabei de passar por uma fase bem turbulenta. Esse ano foi muito trabalho. E aí, no ano passado, no centro, eu abri a Casa da Sereia. A Casa da Sereia é um projeto meu, né? Então a gente abriu uma sede no centro ano passado, que a gente fechou agora em agosto. O que é a Casa da Sereia? Depois que eu acabei de pintar o prédio, a gente fechou lá o espaço. A Casa da Sereia, no caso, como espaço físico, era um ateliê de moda, de tatuagem, onde eu também vendia meus trabalhos artísticos. Aí a gente fechou o espaço físico, a gente já não estava mais tão interessante pra gente. Eu estava lá também com o Ramon Alada, que é um estilista, que também tem a sua marca própria, que recentemente também teve um desfile maravilhoso dele. Então a gente estava muito assim em projetos externos. Então minha ideia para 2024 é continuar trabalhando nesses projetos externos, né? Mais projetos com grafite, com educação. Eu gostaria também de trabalhar mais com o interior. Penso em fazer um festival itinerante. Poxa, que legal, né? De artes múltiplas, assim, não só de grafite, mas de outros tipos de arte também. Então, isso que eu ia perguntar também, você tem interesse por outros tipos também? Então, eu tenho uma conexão com pessoas de outras áreas artísticas. Acho muito legal isso, sabe? Por exemplo, a Casa da Sereia junto com o Ramon, que é estilista. E a princípio parecia que não tinha a ver, mas tem tudo a ver, né? Quando esses universos se cruzam, a gente consegue ter novas ideias e eu acredito que essa parceria entre eu e o Ramon fez um grande crescimento no nosso repertório de possibilidades, né? Então eu gosto muito. Então, por exemplo, por esse festival que eu tô te falando, eu penso teatro, né? Inserir o teatro, o cinema, música, oficinas. Festival de artes integradas mesmo. Poxa, que legal, Débora. Queria agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade. Desejo sucesso na sua carreira artística. Espero que você tenha mais e mais oportunidades de inspirar outras mulheres como você, viu? Obrigada, Vitória. Prazer estar aqui com você, poder falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, né? E é isso aí, pessoal. Me acompanhem nas redes sociais, Débora Herê. Eu também estou lançando aí uma coleção de camisetas, fiz uma exposição também recentemente. Então, eu tenho alguns produtos disponíveis também para quem tiver interesse, cartões postais, marcador de página, camisetas. E é isso, estamos aí na atividade total. Com a sua estética lindíssima, que é toda colorida, né, Débora, também. Bem colorida. Legal. E você que tá aí, muito obrigada por assistir mais um TH Entrevista. Não se esquece de se inscrever no canal aqui do YouTube para mais entrevistas. A gente sempre tá aqui semanalmente entregando conteúdo para vocês. E também não se esquece